Eu poderia falar de outras classes. O outro chamar de burro, o centroavante, é a primeira mulher que dirige o time profissional na Alemanha, o São Paulo voltando a ficar no hospital. Mas o gramado é o meu personagem da semana. Agora, o que eu não entendo é o seguinte: espera virar o ano, espera as reclamações voltarem, espera jogador se machucar para tomar uma providência. Do mesmo jeito que eu também não entendo porque espera virar o relógio, virar o ano, PPP, para começar a reclamar da falta de reforços. Caso do seu Abel, que agora enumerou 4. Já não tinha podido resolver isso antes de começar? Ou tem que esperar, preciso de 4. Então, me confunde um pouco. Em relação ao gramado sintético, não é de hoje, não é de hoje. Essa matéria do Danilo mostra bem como é que é uma pouca vergonha aquilo lá. Mas a pouca vergonha se dá há muito tempo. Com contusão, muita gente, o próprio Abel reclamava que tinha que trocar tudo. E a coisa vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Quer dizer, é um desleixo, é uma briga entre empresas, que é a construtora e a dona lá do Palmeiras. É uma coisa que prejudica o futebol. É visível que o gramado, não precisa pisar no gramado, correr, sofrer uma contusão. É visível que agora está muito ruim. Agora, isso mostra também o seguinte: a convivência entre samba e futebol está meio esquisita. Entre show de rock e futebol está meio esquisita. Porque fica a pergunta: o que deixa os gramados sintéticos nessa situação? É a bola rolando, é o futebol jogado, ou é a quantidade de shows que são organizados para ganhar dinheiro, para faturar? Afinal de contas, custam caro essas arenas e tal, precisam ter din-din. É uma pergunta que eu coloco aqui. Muito bem. O Lavieri, você, no meio da semana, depois do jogo contra a Inter de Limeira, postou aquela imagem que viralizou de uma chuteira de um dos jogadores com um negócio ali na sola. Um negócio esquisitíssimo, né? E ontem apareceu lá o Everton tentando, um cara ajudando o Everton a limpar a chuteira ao longo do jogo. O Juliano saiu machucado. E o Palmeiras decidiu, então, portanto, não jogar mais no Allianz. O que está por trás disso, dessa medida que o Palmeiras toma, e qual vai ser a saída? O que vai acontecer daqui? Para onde isso vai parar? A pressão do Palmeiras, ela começa no ano passado, em novembro, com o Abel Ferreira dando aquela coletiva, e ele falou: olha, o gramado do jeito que está não serve mais. Ele, quando chegou no Palmeiras em 2020, o Palmeiras já tinha o sintético, então desde o começo da trajetória dele já tinha o gramado sintético no Allianz Parque, e ele de fato nunca tinha reclamado. Ele reclama bastante dos outros gramados naturais que têm problemas. Ontem mesmo, na entrevista após o jogo do Santos, ele citou o Castelão, citou outros gramados que o Palmeiras já jogou e estavam ruins. E agora ele, desde novembro, ali no finalzinho do Brasileirão, ele começou a reclamar pela falta de manutenção. Teve aquela reclamação um pouco caricata, digamos assim, das miçangas da Taylor Swift. Naquela ocasião ainda não estava tão essa pasta que a gente viu. De lá para cá, assim que o Palmeiras jogou o primeiro jogo lá no Allianz Parque do ano, contra a Inter de Limeira, na quarta passada, imediatamente os jogadores passaram a avisar a comissão e a diretoria que estava ainda pior do que já estava no ano passado. E aí teve aquela fatídica foto, como você disse, mostrando ali a chuteira dos caras com um chiclete, uma gosma, um durepox, uma argila, enfim, alguma coisa ali que não era o normal de um gramado sintético. Às vezes, quem já jogou em várzea e tal, joga em campo molhado, com gramado natural, que chove, aí a chuteira sai, cheia de barro. Mas ali no Palmeiras não tem terra, não faz sentido você ter terra daquele jeito num gramado sintético. O que é aquilo ali? Aquilo ali é o composto, é aquela borrachinha, que não é a borrachinha do Society que a gente joga de fim de semana, mas é uma borrachinha parecida com aquilo, que chama termoplástico, e aquilo lá derreteu. Virou uma gosma, uma pasta. Derreteu e grudou na chuteira dos jogadores. E aí o ápice, né, da crise ali do Palmeiras foi com a lesão do Bruno Rodrigues. O Palmeiras, ele sustenta, inclusive, que ele não tem como afirmar que a lesão foi por conta do gramado, foi por conta da falta de manutenção. Mas ele entende que aumenta o risco colocar jogadores, não só do Palmeiras, como dos adversários também, num gramado daquela forma. Então o Palmeiras reclamou primeiro inicialmente, depois, no domingo, logo após o jogo, o Palmeiras soltou essa nota. Qual foi a estratégia, Tirone? A estratégia do Palmeiras é o seguinte, a famosa, o dinheiro fala.
Ao anunciar que não joga mais no Allianz Parque, embora a W Torre ganhe com shows e etc., a W Torre tem uma parte importante da sua receita com camarotes, com os restaurantes, com os bares que tem ali no estádio, com o programa Passaporte, que é onde a W Torre vende ingressos diretamente para os torcedores do Palmeiras, como se fosse um sócio torcedor da W Torre. Então é uma parte muito importante da receita. Quando o Palmeiras anuncia que não joga lá mais, essas pessoas elas param de ter o principal ativo ali. Por mais que os shows são importantes para a agenda e tal, essa parte boa da receita da W Torre ela existe com o jogo do Palmeiras. Então ela colocou a W Torre na parede. E imediatamente a W Torre respondeu ontem mesmo, Rodrigo Matos, nosso colega aqui de UOL, avisou que a W Torre já estava convencida que tinha que trocar o gramado. É possível que hoje a W Torre oficialize essa questão, que vai trocar o gramado. Por enquanto, a notícia que a gente tem foi por meio do Rodrigo Matos. Então, o Palmeiras conseguiu, digamos assim, nesse checkmate, que a W Torre trocasse esse gramado. Por enquanto, o Palmeiras vai jogar, o próximo compromisso do Palmeiras é dia 8 de fevereiro, e vai ser na Arena Barueri. E aí tem essa questão, a Leila Pereira ganhou a licitação para administrar a Arena Barueri, agora não me lembro se por 25 ou 35 anos, mas a Leila Pereira vai ficar com esse gramado, com esse estádio, e o Palmeiras vai jogar lá enquanto essa troca não tiver sido feita. O Abel Ferreira disse ontem na coletiva que até onde ele sabe a troca dura um mês, então o Palmeiras perderia aí boa parte do Campeonato Paulista. O que eu acho, assim, como disse o Trajano, né? Poderia ter sido feito antes, poderia ter sido trocado durante as férias, quando o Palmeiras não tem jogo, mas já que não tem mais o que fazer, já foi, o problema já está passado, pelo menos o Palmeiras perde essa parte do campeonato agora, que é menos relevante, essa parte da temporada menos relevante. Tem uma questão aí, né? O estádio não é do Palmeiras, não havia nada que o Palmeiras pudesse fazer. Será que nesse movimento da Leila tem também um conflito de interesse para ela levar os jogos lá para Barueri? Muitas coisas, né, envolvidas. Eu postei no meu blog um trecho da entrevista com um especialista, Breno Couto, ele mora nos Estados Unidos e trabalha só com gramados, né, e presta consultoria aqui no Brasil. Ele concedeu o canal Mundo na Bola do Fabrício Kika no YouTube. Ele é taxativo, ele mostra, inclusive, ali aquela pasta que derreteu, como é que é o normal, as bolinhas, às vezes, os cubinhos, né, esverdeados e a pasta que está agarrada na chuteira. Ele fala exatamente isso, o termoplástico derreteu. Então não tem mais jeito, tem que trocar. Não existe possibilidade de manutenção, embora o Palmeiras fale em manutenção naquela nota de ontem, não tem manutenção segundo o especialista, é trocar e acabou. Bem, eu acho que tem uma questão aí que está passando batido. A primeira nota do Palmeiras, ela assegura que o gramado artificial não é o problema. Esse é que é o problema, esse gramado. Mas lá o Palmeiras apresentou algum laudo convincente de profissionais técnicos altamente credenciados, com credibilidade, para assegurar que o gramado artificial não é problema? Porque na Holanda ele é um problema, ele está sendo banido. A FIFA ela vai lá e dá a chancela, mas não coloca gramado artificial na Copa do Mundo. Nas suas competições não costuma ter gramado artificial, especialmente na maior delas. As principais ligas do planeta não têm gramado artificial. Na Premier League é proibido o gramado artificial. E você não vai ver campo com grama sintética em La Liga, na Ligue 1 lá da França, na Bundesliga na Alemanha, nem na Série A italiana. Não tem. Na Argentina não tem, na primeira divisão. Só o time da quarta divisão é um dos que tem. Até conheci o estádio no ano passado, que é os Excursionistas, um time ali perto do River Plate, ali em Belgrano, que tem um gramado sintético. Mas na Argentina eles não são muito simpáticos à ideia. E você vê na NFL discussões sobre a utilização ou não desse gramado no futuro em jogos de futebol americano. Tudo por conta de quê? Gera mais lesões, é pior para o atleta, são as discussões que existem. E esse especialista, o Breno Couto, ele fala também que o gramado sintético é 40% mais barato, mas que com a necessidade de trocas a cada 4, 5, 6 anos, dependendo aí do desgaste, do calor, etc., ele pode sair até mais caro. Né? Agora, não resta muita alternativa também para o Palmeiras e para a W Torre por conta da quantidade de shows que acontecem no estádio. Ocorre que o estádio foi construído, foi erguido com esse propósito. É bom sempre lembrar que o Palmeiras não pagou nada pelo estádio, ainda ganhou 2 prédios, um de quadras para os seus associados e outro administrativo. A W Torre ergueu isso. E no momento que você tem esse benefício monstruoso, no melhor acordo já feito por um clube de futebol para a construção de um estádio, disparado, você vai ter que pagar algum pedágio. O pedágio é esse, são os efeitos colaterais. Mas o que me chama a atenção mesmo, além da nota afirmando que a grama sintética não é problema, mas quem disse que não é problema? Se é um debate internacional. Como é que o Palmeiras pode assegurar que não é problema? Eu não sei se é problema ou não, eu não sou especialista, mas gostaria de ver, então, de ler, ouvir especialistas que assegurassem, olha, eu boto minha mão no fogo aqui, que não é problema, não gera lesão na quantidade que as pessoas falam, mas não estou ouvindo nada disso, é só uma nota. É uma nota. Agora, o estádio, ele é do Palmeiras ou é da W Torre? É dos dois, não é? Entendo que o estádio é dos dois.
Então, se é dos dois, do ponto de vista esportivo, a reclamação é com o Palmeiras. E o Palmeiras age como se fosse não tivesse nada com o estádio. Ele tem a ver, o estádio é dele. O problema do Palmeiras com a W Torre, que é fruto de uma falta de sintonia do clube com a parceira, não é problema do Santos que foi lá jogar ontem. Não é problema do árbitro que tem que correr no gramado também, agarra também na chuteira do árbitro esse negócio aí, essa pasta. Não é problema dos outros times que vão lá. Se um deles tiver que reclamar, se o Juliano tiver que reclamar pela lesão, achar que foi o gramado, se o Santos tiver que reclamar, vai fazer da Federação Paulista. A W Torre não é filiada à Federação Paulista. O Palmeiras é filiado à Federação Paulista. Então, esportivamente, a responsabilidade ela é do Palmeiras, não é da W Torre. Olha, Santos, reclama com a W Torre, Federação, problema da W Torre. Não, o problema é seu, Palmeiras. Você tem esse parceiro, você tem esse estádio, e como disse o Danilo, ganha muito dinheiro da W Torre, e o Palmeiras também ganha muito dinheiro. Quando tem show, ele ganha dinheiro. Se o Palmeiras tem times fortes hoje, em boa parte é por conta desse estádio que alavancou receitas também. Alavancou o sócio-torcedor. Os ingressos são bem mais caros do que eram antigamente. Fosse o antigo Parque Antártico, o Palestra Itália, teria essa arrecadação média que tem o Palmeiras hoje? Provavelmente não. Teria esses jogadores que tem? Possivelmente não teria todos esses bons jogadores que dão títulos ao Palmeiras. Então o estádio é bom para o Palmeiras também. Como diria, é uma via de mão dupla. Aí eu tô com o Mauro também. Nos dois aspectos. A responsabilidade é do Palmeiras. Quem joga no Allianz Parque é o Palmeiras. Até essa questão ocorrer, era o melhor acordo do mundo, não era? O Palmeiras e sua parceira num estádio ideal, melhor de todos os tempos, na melhor localização, que abriga shows, quaisquer coisas e jogos de futebol. Bom, o mundo ideal não existe. E agora o Palmeiras, por conta de um comando que é conflituoso sempre para todas as questões, vive uma situação de empurra. Ah, não é meu, o problema é deles, o problema é não sei o quê. E quem está sendo atingido hoje, com tudo isso que está acontecendo, enfim, o torcedor do Palmeiras, a comissão técnica do Palmeiras e o jogador do Palmeiras. Então, o Palmeiras agora não tem que entrar apenas no debate sobre a grama sintética e seus males. Tem que entrar no debate interno, porque as coisas lá não estão funcionando bem há algum tempo, em termos de comando. Essa cisânia é ruim para o Palmeiras. E ela é reforçada a cada entrevista da presidente do Palmeiras. Só faltou uma coisa na linha cronológica, né, Danilo? A última entrevista da Leila, ela falou: vamos entregar um coliseu, certo? Sim. E isso é muito preocupante, né? Passou meio despercebido naquela entrevista. Vamos entregar um coliseu num estádio novo, moderno, que tem tudo de bom. Nesse jogo de empurra, foi ficando dessa forma. E ninguém, internamente no Palmeiras, não foi a gente, prestou atenção na declaração do Abel lá no final do ano. Lá depois do show da Taylor Swift. Ali, em qualquer lugar do mundo, em qualquer time do mundo, em qualquer gramado sintético ou não do mundo, acaba a temporada de futebol, todo mundo troca o gramado. Morumbi trocou, Maracanã trocou, todos os lugares trocaram. Mas o Palmeiras empurrou com a barriga. O Palmeiras e a sua parceira empurraram com a barriga. E foi preciso... Tinha shows, né? Mais pro fim do ano tinha os shows continuaram. Sim, alguns sim. Agora, pode ter show, por exemplo, sem gramado, certo? Enquanto... Então, sei lá, depois do último jogo do Allianz, tira tudo aquilo lá. Aí continua os shows e em algum intervalo troca o gramado. Teve show no Allianz no sábado, Arnaldo. No sábado teve show no Allianz. Eu sei. Sabemos. Sabemos no plural. Né? Mas então não existe o acordo ideal. E um campo de futebol é para jogar futebol, meu velho. Tem que ter uma prioridade ou não. Né? Então, essa química mágica que existia no melhor acordo do mundo, você não precisa pagar nada. Tem show para cá, todo mundo ganha. Isso está condenado há algum tempo. Ainda mais se não acontecer uma comunhão de pensamentos, de diretrizes entre Palmeiras e W Torre. E isso não acontece na justiça. Um empurra para o outro lá na justiça. Os caras não conversam. E agora o grande prejudicado vai ser o time do Palmeiras e o torcedor do Palmeiras.